Agradeço a Deus pela oportunidade, pelo privilégio de estar aqui nessa noite para compartilhar das boas novas da Palavra de Deus. Nosso tema está no capítulo 15 de Lucas, capítulo quase todo. Esse capítulo é conhecido como o capítulo dos perdidos. Nós vamos considerar que ele é também o capítulo dos resgatados, né? Dos salvos por Jesus. Parte de uma censura, de uma crítica dos fariseus contra Jesus. Este recebe pecadores e come com eles. Para começar, a crítica é bastante petulante, né? Recebe pecadores, no modo como estavam falando, eles estão fora dessa coisa de ser pecador, né? Então, já existe uma petulância dos fariseus na própria acusação. Bom, eu não vou seguir a ordem exata da Bíblia. Isso não importa, porque nós vamos passar por todos os pecadores aqui desse capítulo 15. Vamos considerar novamente, aliás, vamos considerar o texto de Lucas, capítulo 15, versos 8 a 10. Diz assim: qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. A dracma era uma moeda de valor, equivalia a quase um dia de serviço. Era mais ou menos semelhante a um denário, que significava um dia de trabalho. A mulher que havia perdido a moeda varre cuidadosamente a casa, cada canto, cada lugar, embaixo dos móveis, puxa os móveis, varre tudo com muito cuidado, até que encontra a moeda perdida. Interessante que a moeda perdida foi perdida dentro de casa. Há filhos da igreja que se encontram perdidos dentro de casa. Às vezes, nem são percebidos e continuam assim mesmo perdidos. A moeda não tem consciência de que está perdida. A dracma perdida talvez participe das coisas da igreja, talvez tenha até cargos importantes na igreja. Quem sabe se não canta nos corais, nos grupos musicais, se dirigem a uma igreja, se dirigem a uma congregação. São moedas preciosas, almas preciosas que precisam ser encontradas. Talvez uma palavra ouvida, um conselho dado, um chamado ao arrependimento, possam ser algumas das armas a serem usadas na busca dessa dracma perdida. Nicodemos era uma dracma perdida. Quem era Nicodemos? Ele era um doutor da lei. Sabia tudo de igreja, aquele homem. O que faltava, então, naquela preciosa dracma, era um encontro com Jesus. A palavra do Senhor quebrou o coração de Nicodemos. A mulher precisou iluminar a casa para que a moeda fosse encontrada. Ela era uma das 10 moedas. Nicodemos era uma dessas 10 moedas perdidas. A única perdida no caso da mulher. Mas quando sobre ela brilhou a luz, ela pôde ser encontrada. Nicodemos foi encontrado. Ao brilhar a luz do Evangelho sobre ele, as palavras de Jesus, ele refletiu essa luz e foi encontrado e salvo para o reino de Deus. Pode haver Nicodemos nos ouvindo nessa noite. Pode haver Nicodemos aqui neste estúdio. Podem saber tudo de doutrina, de organização de igreja, tudo. Pode saber de 7 anjos, 7
trombetas, 7 igrejas, e mesmo assim estarem perdidas dentro da igreja. Eu fui em alguns lugares, visitei algumas igrejas, principalmente na minha juventude. E é interessante que eu vi igrejas muito animadas, com uma juventude vibrante, com uma juventude participativa. E depois visitei mais tarde essas igrejas e não encontrei mais aqueles jovens. Onde foram parar essas criaturas de Deus? Quase nenhum daqueles permaneciam na igreja. Foram cobertas pelo pó e se perderam, sem que houvesse um dedicado esforço, um persistente esforço para encontrá-las. A dracma pode estar coberta de pó, escondida, perdida, mas é de grande valor e precisa ser encontrada. A poeira do descontentamento, da mágoa, das injustiças, podem estar cobrindo a moeda preciosa. As dúvidas, as incertezas, questões, às vezes de menor importância, podem ser também algum tipo de poeira que encobre essa dracma. É preciso que a igreja se mobilize para encontrar os que estão perdidos dentro da igreja. Nós não podemos permitir que jovens, preciosos aos olhos do Senhor, sejam cobertos inteiramente pela poeira do descaso e da indiferença, até que desapareçam sob os móveis sem que ninguém se preocupe com elas. Eu tenho saudades daquele tempo. Está certo que eu era jovem, e jovem gosta de tudo, né? É fácil agradar os jovens. Mas eu tenho saudade. É bem verdade também que hoje há uma juventude forte e ativa na igreja. Louvado seja Deus por isto. Mas e aqueles? E aqueles que se perderam e não mais foram encontrados? Por que desapareceram? A história precisa dizer a cada um de nós, a cada momento. Muitas vezes foram por erros cometidos. Erros estratégicos, erros de comportamento, de tratamento, erros de qualquer natureza que fizeram perder-se almas. Não podem ser repetidos esses erros. A história existe para nos dizer que não podemos ficar constantemente repetindo erros. Não podemos viver uma sucessão de erros. Deus ama as dracmas, e mesmo tendo perdido uma delas, a busca é necessária. Outro caso de perdidos está nos versos 11 a 32. Diz assim, continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me apenas como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestiu-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado.
comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, aqui acontece um outro problema, né? O filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos seus criados e perguntou: o que está acontecendo? E ele informou: veio teu irmão. O teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua. E nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. O filho da parábola quer a liberdade. Essa caretice de igreja é incompatível com seus desejos e é para ele, de certa forma, insuportável. Vai, então, em busca da satisfação própria, pensando que vai encontrar a felicidade que para ele não está bom, não está encontrando na casa do pai. Ele se desgasta, perde tudo, perde os bens espirituais adquiridos, perde as referências, perde a dignidade, perde a honra. Acaba isolado, solitário, espiritualmente pobre, comendo as bolotas que eram servidas aos porcos. Que situação! Ele era feliz e não sabia. Ele era feliz na casa do pai e não sabia. Eu já vi pessoas assim. Afastaram-se de Deus, pensando que iriam encontrar coisas melhores no mundo. Algumas voltaram para a casa do pai. Outras se perderam tristemente pelos descaminhos da vida. Mas o filho da parábola quer voltar. Desesperado, arruinado, sem ter sequer o que comer, ele decide voltar. Ele não quer mordomia, não se preocupa mais em dormir naquele leito luxuoso em que dormia antes. Não está mais interessado em assentar-se àquela mesa farta que já havia compartilhado com seu pai e sua família. Mas quem voltar vai encontrar o pai de braços abertos. Ainda que seja como simples empregado, é melhor ser diarista na casa do pai do que viver jogado por aí sem Deus e sem esperança. Um dia, talvez, mal tenha nascido o sol, ele se levanta. Está decidido, vai voltar. Está ansioso. Como seria recebido agora? Depois de tudo que aprontou, né? Lá na casa do pai, há alguém que todo dia está olhando para aquela estrada. Olhar triste, mas cheio de esperança. O pai espera o filho, também ansioso. Não perde a esperança de vê-lo um dia lá longe. Será que ele volta? Até esse momento da história, a única coisa sábia que o filho fez foi decidir voltar. E uma mais sábia ainda, ele levantou-se e foi. Às vezes as nossas decisões param no meio do caminho, né? E nós não chegamos ao final daquilo que decidimos. Quando ao longe o pai vislumbra o vulto do filho errante, o seu coração se descompassa, treme de ansiedade e de emoção, e dispara na direção do filho. As palavras do filho: pai, pequei contra o céu e contra ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho, são absolutamente verdadeiras e sinceras. Mas o pai nem quer ouvir isto. Ele não quer ouvir essas palavras do filho. Ou fez que não ouviu. Organizou uma festa para receber o filho pródigo errante. Uma festa para receber um filho que, é bom lembrar, não merecia ser recebido daquela forma. O filho se afastou de Deus. Sabe o que fez?
quer muitas vezes voltar, mas não tem coragem para isso. Para quantos acontecem coisas semelhantes? Não é fácil, depois de dilapidar o patrimônio do pai, voltar para casa. Mas ele precisa saber de uma coisa. No dia em que quiser voltar, vai encontrar o Senhor Jesus de braços abertos. De braços abertos à sua espera. Será recebido com festa celestial e receberá o anel de filho. Vou dizer uma coisa para vocês. É possível até que a igreja não o receba muito bem. O filho mais velho, que merece tudo do pai, pode ficar enciumado ao ver o malandro voltar. Mas eu fiz tudo aqui. Eu mereço todas essas coisas e muito mais. Agora esse camarada aí perdeu tudo, jogou tudo fora e agora é recebido dessa forma. Às vezes o filho mais velho da igreja é um dos piores censuradores daqueles que voltam. O filho mais velho não merece tudo do pai. E fica enciumado. Pode ficar, o filho mais velho da igreja pode ficar também enciumado ao ver o malandro voltar. Vai haver filhos que não saíram de casa, olhando torto e resmungando. Esse aí caiu no mundão e agora volta achando que tem os mesmos direitos que eu. Se você quer voltar, meu querido pródigo, o pai está te esperando com incrível ansiedade. Seu coração transborda de amor e o céu estará em festa com a sua volta. Um fato digno de ser notado. Eu vou me levantar daqui e vou para a casa do meu pai. Eu nem quero ser chamado filho dele. Nem estou preocupado em ocupar um lugar especial. Eu quero apenas um emprego de diarista, de jornaleiro. Importante essa ideia, ir ter com o pai. Mas a mais importante ideia ainda foi levantar-se e ir. Muitas vezes nós ficamos protelando as coisas. Nós ficamos, um dia eu vou resolver isso. Amanhã, o pródigo, muitas vezes, que se afasta de Deus, da casa do Senhor, fica esperando um dia melhor para voltar. E talvez ele nunca encontre esse dia melhor. Tem que acreditar que o pai o vai receber. Essa é a grande verdade. O outro caso da parábola é o da ovelha perdida. Eu deixei isso por último, porque eu gosto muito desse tema aqui. Vamos ver o que diz aqui a respeito da ovelha perdida. A dracma, a ovelha não vive longe do pastor. É um fato interessante isso aqui. A ovelha perdida, ela é perdida de fato. Ela não é assim, ela vai descobrir um caminho e vai voltar. Não vai acontecer isso. A ovelha não vive sem o pastor. A ovelha precisa da água providenciada pelo pastor. Aqueles pastos verdejantes e aquelas águas tranquilas do Salmo 23 são providenciadas, são preparadas pelo pastor. O pastor deixa em segurança 99 e vai em busca da única perdida. Ele sabe que ela vai perecer e não quer que isso aconteça. Ele não dormiria em paz enquanto aquela ovelha distante não fosse recuperada. A noite pode ser de tempestade, a escuridão pode ser terrível, o caminho perigoso, mas quanto maior o perigo, maior é o empenho do pastor. Mas quando a ovelha ouve a voz do pastor, seu coração se enche de alegria, porque ela sabe que chegou a vida de novo a ela. Sabe, irmãos, as ovelhas são vulneráveis. Elas não sobrevivem sem o pastor. Quem conhece diz que até a posição em que a ovelha é deitada, ela não consegue se levantar.
Ela não consegue passar por baixo do primeiro fio da cerca, porque ela não sabe se abaixar e passar. Mas ela sabe reconhecer a voz do pastor. A ovelha conhece mais do que ninguém, mais do que qualquer pessoa, a voz do pastor. Nos campos onde os pastores cuidam das suas ovelhas, muitas vezes há duas manadas, né, de ovelhas, não sei qual é o nome correto, mas elas estão ali, e os pastores estão cuidando delas. De repente, os pastores se encontram e começam a conversar entre si, e às vezes ficam horas conversando, e as ovelhas se misturam todas. É incrível, né? Aí eu pensando, como é que vai separar isso depois, né? Mas o que acontece? Basta o pastor chamar, basta a voz do pastor, e elas se levantam e cada uma segue o seu pastor. Nenhuma fica lá com o outro pastor. Todas seguem o seu pastor. Eu conheço as minhas ovelhas, disse Jesus, e delas sou conhecido. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Ellen White, comentando essa parte da parábola, ela diz assim, no Parábolas de Jesus, página 188. Com que alívio ouve à distância o primeiro fraco balido. Seguindo o som, sobe às mais íngremes alturas, chega com perigo da própria vida, até a borda do precipício. Desse modo procura, enquanto o balido mais e mais fraco lhe diz que a ovelha está prestes a sucumbir. Por fim, seu esforço é recompensado. Achou-a perdida. Veja que interessante. Não a repreende por lhe haver causado tanta fadiga. Não a tange com chicote, nem tenta guiá-la para casa. Em sua alegria, ele toma sobre os seus ombros a criatura trêmula. Se está magoada, acolhe-a nos braços e a aperta de encontro ao peito, para que o calor do seu próprio coração lhe comunique vida. Jubiloso porque sua diligência não foi em vão, ele carrega de volta ao redil. Ele não toca a ovelha para casa. Ele a acolhe em seus braços e faz com que o seu calor faça reviver a ovelha. Graças a Deus, diz o texto, ele não nos apresentou à imaginação o quadro de um pastor aflito, voltando sem a ovelha. A parábola não fala de fracasso, mas de êxito e alegria pela recuperação. Eis a garantia divina de que nenhuma das ovelhas extraviadas do redil de Deus, é desprezada, nem abandonada sem socorro. Cristo salvará a cada um que se queira deixar redimir do abismo da corrupção e dos espinheiros do pecado. A ovelha perdida no redil de Cristo sabe que está perdida. Ela se desgarrou das demais ovelhas, não tem forças para voltar e não sabe voltar para casa. Jesus poderia dar-se por satisfeito com as que tem no redil. São tantas. Só você se extraviou. Mas ele conta e reconta o rebanho e não encontra você. Sabe por quê? Porque você é insubstituível para Deus. Milhares de ovelhas podem ser agregadas ao redil, mas nenhuma delas substituirá você. Você é a ovelha que Jesus ama como ninguém. Com certeza Jesus já andou por caminhos difíceis à sua procura. Quantas vezes ele já te livrou dos acidentes, dos perigos? Você muitas vezes nem percebeu. E ele fez isso porque ama você, como a coisa mais preciosa deste mundo. Voltando ao texto, Ellen White diz assim: alma abatida, para todos vocês, ovelhas, dracmas, pródigos perdidos, alma abatida, toma ânimo,
embora tenhas obrado impiamente. Não penses que Deus talvez te perdoe os pecados e te permita ir à sua presença. Deus deu o primeiro passo. Enquanto estavas em rebelião contra Ele, saiu a procurar-te. Com o terno coração do pastor, deixou as 99 e foi ao deserto para buscar a que se perdera. Envolve em seus braços de amor a alma ferida e quebrantada, prestes a perecer, e a leva com alegria ao aprisco seguro. Estás vagando tão longe do amor. Estás vagando tão longe do amor do Pai, abatido, sem lar, sem ninguém. Há uma voz suave e doce a chamar por ti. Filho aflito, ó vem, filho vem, filho vem, filho vem, ao teu lar, filho meu, porque vaga, é teu Pai, a te chamar, filho meu. Frágil barquinho no irado mar, ameaçado, socorro não tem. Há um porto seguro ao teu dispor, filho aflito, ó vem, filho vem, filho vem, filho vem, ao teu lar. Filho meu, porque vaga, é teu Pai, a te chamar. Filho meu, volte ao lar. Ouve hoje o chamar dessa voz gentil, suplicando que voltes ao lar, ao cuidado paterno do amor do Pai. Filho aflito, por que demorar? Filho vem, ao teu lar, filho meu. Teu Pai, a te chamar, filho meu, volte ao lar. Nestas parábolas de Jesus, nós encontramos três tipos de perdidos, né? A dracma não sabe que está perdida, mas precisa ser encontrada. O pródigo sabe que está perdido, sabe como voltar e voltou para casa. A ovelha sabe que está perdida, mas não sabe voltar para casa. Sem o auxílio do pastor, ela vai perecer. Queridos, Jesus está voltando. E quando Ele voltar, estará cessada a busca. As dracmas terão sido encontradas,
Os Nicodemos já tiveram seu encontro com Cristo. Os pródigos já terão voltado. E a ovelha estará segura ao lado do bom pastor. As ovelhas que não estiverem protegidas no curral, receberão o castigo por terem rejeitado todos os esforços feitos para a sua salvação. Se você ficar fora, não culpe o seu Salvador. Ele fez tudo para que você fosse salvo. Lembro-me de uma história interessante. Um garoto era um bom nadador e foi atravessar um rio com sua mãe, que não sabia nadar. A certa altura, o barco era fraco, antigo, e se despedaçou. E ele lutou desesperadamente para salvar sua mãe do afogamento. Por fim, ele desistiu, para não morrer também, e chegou exausto, exaurido, à margem do rio. No dia seguinte, no velório da mãe, ele estava chorando copiosamente e dizia: minha mãe, eu fiz tudo para te salvar, mas você não permitiu. Não deixe que Jesus fale isso para você. Fiz tudo para te salvar. Eu morri naquela cruz. Eu tomei a forma humana, humilhante forma humana para um Deus, para te salvar. Agora, hoje é o dia de decidir. Não deixe para amanhã, para depois, para outra hora. Leve no seu coração essas palavras. Elas podem mudar a sua vida e garantir para você um lugar no reino.